Nós geralmente fazíamos da peça, qualquer peça que nós estávamos montando, uma peça infantil, para aqueles da censura. Aí ele abriu, fazia um buraco, eu peguei uma cadeira, entrei, tomei posse do prédio com a cadeira, saí de lá, fui direto no reitor. Sobreviver da arte do teatro é difícil em qualquer parte do mundo. Todos os outros dramas, todas as outras tragédias da vida, você vivencia, experimenta emocionalmente no teatro. Aí o teatro sobreviveu ao cinema, sobreviveu à televisão, sobreviveu à internet, sobreviveu a tudo e sobrevive e está vivo. Eu sou ator, diretor, poeta, dramaturgo. Sou carioca, estudei no Rio de Janeiro, hoje Unirio, naquela época Conservatório Nacional de Teatro. Fui diretor do Instituto de Artes, da URGS. Fui coordenador de artes cênicas da Secretaria Municipal da Cultura. Meu nome, Luiz Paulo Vasconcelos. A URGS me transformou e eu transformei a URGS de alguma maneira, por vários motivos. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser professor e também diretor do Instituto de Artes e também coordenador de artes cênicas da Secretaria da Cultura. Eu tenho um conceito de vida. A melhor coisa que existe é o trabalho, é a responsabilidade, entendeu? É você fazer alguma coisa, se preocupar com alguma coisa e ter uma meta. E a URGS me ofereceu isso. Estava fazendo o terceiro ano do meu bacharelado no Rio de Janeiro, na Unirio, que hoje é a Unirio, era o Conservatório Nacional de Teatro. E o diretor do CAD aqui, então CAD, hoje DAD, um aluno dele foi ao Rio e ele pediu para procurar o crítico de Jornal do Brasil, do Globo, não me lembro, Ian Michalski, para indicar alguém para vir dirigir um espetáculo aqui. O Ian me indicou, a minha universidade lá considerou o meu tempo passado aqui como um estágio profissional, então eu vim em 1969 para dirigir o primeiro espetáculo do teatro aqui do DAD, aquela casa inaugurando, modo de dizer, inaugurando como a sede do Centro de Arte Dramática. Eu vim em março de 69, trabalhei até junho, estreamos em junho, a Ópera dos Três Vinténs, do Brecht. Saí daqui para voltar, para terminar meu curso lá, com um convite do Gerd de voltar no ano seguinte, já formado, para ser professor do DAD, do CAD. Nada melhor para um aluno de um curso de arte dramática do que ser convidado para se formar e vir dar aulas numa das maiores universidades do país. Muito bem. Voltei para o Rio, isto em junho. Quando chegou em agosto, o Gerd foi cassado pela ditadura militar. Um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E aí eu fiquei o que fazer. E quando ele foi cassado, o corpo docente do departamento, praticamente todos, fizeram um abaixo-assinado contra o reitor por causa dessa cassação. E foram todos demitidos. Aí o Gerd, naquela época não havia internet, ele me telefonou e disse, se mantiverem o convite, aceita, porque senão eles vão acabar com o curso. E aí eles mantiveram o convite e eu aceitei. Em 1970 eu vim e foi o grande desafio político-profissional que eu tive na vida. Foi segurar o curso. Dar aulas de tudo, porque não tinha professor, trazer os alunos que haviam se formado no ano anterior, com a montagem da Ópera dos Três Vinténs, trazer esses alunos para vir dar aula. Na verdade,
Foi definitivo, sabe? Me apaixonei por essa cidade, atei laços afetivos muito intensos com pessoas daqui. Foi muito difícil. A escola que eu estudei no Rio era do prédio onde funcionava a UNE, União Nacional dos Estudantes, que foi metralhada, bombardeada, incendiada pela ditadura militar. E a diretora fez a sede do conservatório no prédio que era da UNE. A sala que eu tinha aula e ela não mexeu no prédio, sabiamente. E aí, o que acontece? A aula que eu tinha, uma aula teórica de História do Teatro Brasileiro, eu acho, ela toda metralhada no teto. Os tiros de metralhadora estavam lá. Ela não mexeu naquilo. A sala do teatro, que era a sala de espetáculos, toda incendiada. O teto, as paredes, e ela deixou exatamente como estava, não mexeu. Então era, sabe, muito presente para nós, num sentido, né? Nós tínhamos que mandar o texto para o Rio, na época ainda, para censura. O texto vinha autorizado com cortes. Nós montávamos o espetáculo, isso todo teatro profissional brasileiro. E o espetáculo era visto, censurado por pessoas na plateia. Havia uma sessão antes da estreia, só para censura. E nós geralmente fazíamos da peça, qualquer peça que nós estávamos montando, uma peça infantil, para aqueles da censura, sabe? Achavam tudo muito bonitinho, muito lindo, autorizavam, e aí a gente fazia o espetáculo como ele devia ser, entendeu? Muitas vezes fizemos isso e às vezes dava certo. Às vezes a polícia, a censura voltava depois, mas a maior parte das vezes dava certo. Música popular e o teatro foram as grandes resistências em termos de arte da censura, da ditadura do Brasil. Fui, acho que até hoje, o mais jovem diretor de toda a história da URGS, 36 anos. E fui nomeado diretor de uma poderosa instituição que é o Instituto de Artes. Eu estava saindo de uma reunião do conselho universitário, veio um sujeito falar comigo, me pede licença, com certo sotaque, mas falando bastante bem o português, e diz assim, eu quero que o senhor me ajude, eu queria falar com o reitor, mas não estou conseguindo que ele me atenda, agendar, se o senhor pudesse interceder. Eu sou representante de uma entidade americana, a da Fulbright, Las Paul Fulbright, e eu vim aqui para oferecer um convênio para bolsas de estudo nos Estados Unidos para professores de arte e de jornalismo. Ele botei ele debaixo do braço, levei ele para a minha sala lá no Instituto, conversamos, marquei com o reitor, e o convênio foi feito, entendeu? Que foi a oportunidade de muitos dos nossos professores fazerem mestrado e doutorado, mas principalmente mestrado, porque não havia no Brasil mestrado em arte naquela época. E foram vários. Pasquete foi, Graça Nunes foi, Irene Britsky, eu, Sandra, minha mulher, e mais muitos outros. Fomos para os Estados Unidos fazer mestrado, que foi o início, então, de um pós-graduação na URGS e no Brasil, enfim. O DAD hoje. O prédio de trás, encostado nele, foi a faculdade de farmácia durante muito tempo, depois não me lembro de quê, e num determinado momento ela esvaziou, estava vazio o prédio. E vários núcleos da universidade interessados em ocupar o prédio. E nós encostadinhos nele ali atrás. Aí eu chamei um dia o Oswaldo, que era porteiro e fazia tudo ali, e digo,
abre um buraco na parede, sabe? Traz uma marreta, abre um buraco na parede. Ele diz, mas professor, eu me responsabilizo. Eu era professor do DAD e diretor do Instituto de Artes. Eu me responsabilizo. Aí ele abriu, fez um buraco, eu peguei uma cadeira, entrei, tomei posse do prédio com a cadeira, saí de lá, fui direto no reitor. Professor, já estamos lá dentro, professor, já estamos ocupando o prédio. Aí ele ficou assim, sabe, enfim. E eu bem feliz, né, tudo teatro, representado. E aí ele fez um pacto comigo. O prédio tem duas partes, tem a parte dos elevadores, tem aquela parte da frente que é horizontal e tem a parte, digamos, que encosta no prédio do DAD. Ele disse, vocês ficam então com essa parte dos elevadores para trás e a parte da frente eu não sei qual que vai ser o departamento, o instituto que vai tomar conta. Eu digo, perfeito, é tudo que eu queria, muito obrigado, agradeci muito, voltei para o DAD, reuni todos os alunos e todos os professores e disse, ocupem tudo! Entrem, ocupem todas as salas, estão lá até hoje. Entendeu? Isso é uma demência, mas saudável, sem dúvida nenhuma. Aí temos uma sede boa, salas de aula, enfim, são essas coisas boas que acontecem na vida da gente. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu achei que eu não pretendia publicar isso, eu estava fazendo uma pesquisa para uso em sala de aula, entendeu? Ia facilitar a minha relação com os alunos. Quando eu falasse, sei lá, em determinadas coisas, entendeu? Eles iam entender o que eu estava falando. Ou se não entendesse, eles iam lá pesquisar. E aí eu comecei a fazer e a coisa começou a crescer, evidentemente. E eu comecei a me entusiasmar com a coisa e comecei a fazer uma pesquisa, levei anos fazendo uma pesquisa, entendeu? Para ampliar o repertório de termos, entendeu? Técnicos do teatro, da ópera. E o dicionário, então, surgiu. Foi publicado e tem 6 edições já. Agora em formato de bolso, né? E é a 6ª edição. O que é realmente um orgulho para mim, entendeu? Ter essa obra correndo o Brasil inteiro e útil até hoje. É diferente, mas também é a mesma coisa, digamos assim. Quando eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, na capital do estado de Nova York, em Albany, fizemos um casal de amigos, se tornaram amigos nossos, que faziam também o mestrado, e ele também trabalhava na universidade, mas fazia o mestrado. E hoje ele é um ótimo advogado em Nova York, entendeu? Quer dizer, não é só aqui. Sobreviver da arte do teatro é difícil em qualquer parte do mundo. É claro que existem recursos mais eficientes, companhias oficiais na França, Comédie Française, enfim. Mas é muito difícil, sabe? Não é todo mundo que consegue pagar o aluguel e comprar um carro e casar e ter filhos com arte, só com arte. Se eu não fosse professor de uma universidade, eu não teria feito o que eu fiz em teatro, entendeu? Quer dizer, você tem que ter uma base, um sustento. Ou ser galã da Globo, né? Também é uma possibilidade para alguns poucos. Nos Estados Unidos, eu dirigi 3 espetáculos, dissertação de mestrado, a parte, podia ser no palco, entendeu? Então, nós fomos 3, eu, a Sandra, minha esposa, e o cenógrafo, Glenn Stewart, que eram os mestrandos. Os outros eram alunos do curso, mas de outros níveis. E o primeiro espetáculo que eu dirigi lá foi Apareceu a Margarida, do Roberto Ataíde, com a Sandra como atriz. E foi um sucesso enorme.
porque o trabalho dela era realmente um trabalho excepcional. A peça, entendeu? A peça em si fazia um grande sucesso na época, acho que ainda faz. E isso foi... Nós tínhamos salas com mestrandos de bolsistas, com 2, 3 em cada sala, até o dia que estreou a peça. A partir do momento que estreou a peça, com críticas nos jornais muito boas, cada um de nós, eu, a Sandra e o Glenn, tivemos uma sala de cada um para nós, com o nome na porta, sabe? Subimos no status dentro da universidade. É uma questão de vocação, de teimosia, de talento, porque não é fácil, entendeu? Não é fácil fazer arte aqui em Porto Alegre. Na verdade, a Escola de Teatro, por exemplo, é uma das primeiras do Brasil, o Departamento de Arte Dramática, o antigo curso de Arte Dramática, é uma das primeiras do Brasil. Existe no Instituto de Artes, artes visuais, música, existe uma tradição de ensino e aprendizado muito concreta, muito importante no Rio Grande do Sul. Agora, a produção, o dinheiro para isso, a divulgação disso, os teatros, conseguir fazer uma temporada. As temporadas eram de terça a domingo, com vesperal na quinta e vesperal no domingo. Então, na quinta e no domingo tinha 2 apresentações, umas 4 da tarde, umas 9 da noite, e de terça a domingo. Esse era o trabalho normal de qualquer grupo no mundo e no Brasil. Hoje tu faz sexta, sábado e domingo e olhe lá. Mas aí vem uma outra comparação. Quando surgiu o cinema, muita gente afirmou que o teatro tinha acabado. Aí o teatro sobreviveu ao cinema, sobreviveu à televisão, sobreviveu à internet, sobreviveu a tudo e sobrevive e está vivo. Com problemas de produção, com problemas, mas vivo, presente. Porque é o único deles que tem um na frente do outro. Eu acho que uma coordenação municipal, estadual e municipal, ela tem algumas obrigações. Isso penso eu. Quer dizer, a preservação da memória, eu acho fundamental, entendeu? Tanto que eu criei os anuários de teatro, conseguimos de 77, eu acho que anualmente, tudo o que tinha acontecido em teatro em Porto Alegre estava publicado. Os espetáculos, enfim, tudo. Falecimento de atores. O concurso Carlos Carvalho de dramaturgia foi uma outra coisa, sabe? Um incentivo à criação. Nós tivemos alguns anos que tinha um número fantástico de inscrições, entendeu? No Brasil inteiro. A reforma dos teatros. Teve um fenômeno, um caso muito curioso, essas coisas de louco que eu faço quando administro. Nós conseguimos uma verba para a reforma do Teatro de Câmara, Túlio Piva. Mas a secretaria lá de obras me telefonou dizendo, não, mas a verba é destinada à sala de espera e à fachada do prédio. Eu digo, ah, é? Muito bem. Fiz uma carta, fui na secretária e digo assim, aqui está a minha demissão. Ou o dinheiro vai ser usado como eu quero, porque eu sou pago com dinheiro público, para dizer para a senhora o que deve ser feito. E para o prefeito, sabe? Não vou me submeter à política, não vou. Ou, tchau, está aqui a carta de demissão. Mudaram tudo. E foi feita a caixa cênica do teatro, que é a coisa principal de um teatro. É uma caixa cênica, entendeu? É onde acontece o espetáculo, é a mudança de cenário, a entrada e saída dos atores. É um espaço, sabe, fundamental. A plateia também é importante, os banheiros, tudo isso é importante. Mas
Fazer a fachada do teatro para o prefeito ir lá inaugurar e tirar fotografia, não. É uma obra artesanal no sentido de que nunca é igual. Cada representação é uma, entendeu? Ao contrário da indústria do cinema ou da indústria da televisão, que é uma indústria. Aqui não é artesanato, é um a um. O de hoje é diferente do de amanhã, sabe? Porque a pausa é um pouco maior, um pouco menor. O público, num dia tem 200 pessoas, no outro dia tem 12, sabe? Então, tudo isso vai mudando cada representação. Então, é muito importante o teatro como revelação, como ponto de vista, como visão de mundo. A visão de mundo a partir do conflito, a visão de mundo a partir, sabe, da disputa. Nos Estados Unidos, para encerrar, mas como um exemplo do que tu me perguntas, nos Estados Unidos, na Universidade de Albany, a Universidade Estadual de Nova York, como nós éramos professores aqui naquele convênio que eu citei do Las Paul Fulbright, como nós éramos professores numa universidade aqui, nós éramos obrigados, para não pagar a universidade lá, nós éramos obrigados a dar aulas lá. Ok, ótimo. Fui dar aulas de interpretação e cheguei na sala de aula no primeiro dia, tinha aluno de todos os cursos da universidade. Por que isso? Aí fiquei sabendo que no primeiro semestre de todos os cursos, era obrigatório um semestre de teatro. Caiu a ficha. Sabe, onde é que tu vai ter a oportunidade, vou dar um exemplo de uma tragédia grega, de matar o seu pai e casar com a sua mãe, vendo aquilo representado na sua frente. E assim como esse que eu dei o exemplo, todos os outros conflitos, todos os outros dramas, todas as outras tragédias da vida, entendeu? Você vivencia, experimenta emocionalmente no teatro. E é isso que amarra o teatro, entendeu? Que faz do teatro uma linguagem, uma obra maravilhosa e difícil e poderosa para a sociedade, entendeu? Mesmo que a competição com a televisão, com o cinema exista hoje em dia, mais do que nunca, tudo bem. O teatro recolheu-se, mas não na sua qualidade, não na sua importância estética enfim, de formação do indivíduo. É uma visão de mundo.